Eu gostaria de falar um pouco a respeito do palestrante. O palestrante dessa noite é o senhor Ezra Amar. Ezra Amar é engenheiro eletrônico, com mestrado em Ciências de Computação pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, curso de Administração de Empresa nos Estados Unidos. Exerceu o cargo de engenheiro-chefe em projetos aeroespaciais nos Estados Unidos também. Nasceu em 23 de março de 1952, Hong Kong. Nascido em Hong Kong, nacionalidade americana, e é pai de 4 filhos. Ele se converteu ao Senhor em 15 de março de 1965. E ele dedica-se em tempo integral à obra do Senhor desde 1986. Ele deixou todas as outras atividades para se dedicar exclusivamente ao Senhor e à sua obra desde 1986. Ezra Amar é palestrante e conferencista no Brasil e na América do Sul, intérprete de conferências internacionais no Brasil, Estados Unidos, e tradutor de inglês, espanhol, chinês, e também é diretor de conferências do Centro de Conferências Cristã da Estância Árvore da Vida. Então, peço que todos vocês possam se posicionar agora da melhor maneira possível e prestarem bastante atenção nessa palestra que nós trouxemos aqui, o Ezra Amar, realmente uma pessoa que é gabaritada para levar a cabo esse tema. E esperamos que todos vocês possam ganhar o máximo do que vai ser falado aqui. Então, por isso, Ezra Amar, por favor. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. E pedimos que Tu dês a cada um de nós aqui hoje à noite um espírito de sabedoria e revelação, para entendermos as profecias, para não apenas satisfazermos a nossa curiosidade, mas que essas palavras sejam palavras de alerta por um lado e de alento por outro, para que todos nós sejamos encorajados, Senhor, a Te buscar, enquanto ainda há tempo, enquanto o tempo do fim não está aqui ainda, enquanto o anticristo ainda não se manifestar. Senhor, dá tempo a cada um de nós. Senhor, nós não queremos apenas permanecer na esfera do conhecimento. Pedimos que cada um desta noite possa, através da Tua Palavra e do que vai ser falado, que cada um possa Te tocar. E que essas palavras possam mudar as vidas de cada um. Amém. Pedimos a Tua bênção sobre cada um esta noite. Amém. Abençoa esta palestra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para ver algo tão importante da Palavra de Deus. Na verdade, estou aqui para cumprir uma promessa, né? Eu prometi. Eu só quero ver quem participou das palestras de escatologia no passado. O tempo do fim e os 7 selos de Apocalipse. Quem participou? Levante a mão. É um pouquinho menos da metade. Então, quando você sabe que aquelas 2 palestras, nós realmente nos faltou bastante tempo, porque o assunto é bastante extenso. Então, eu prometi aos irmãos que organizam esses eventos que eu voltaria para falar do assunto o anticristo, que em si mesmo é um assunto muito extenso também, mas por causa da falta de tempo daí não pude vir, daí os irmãos ficavam cobrando. Olha a promessa, olha a promessa. Então estou aqui para cumprir o que eu prometi, né? Vamos então falar sobre o anticristo. Como eu orei há pouco, eu espero que essa palestra não seja apenas para satisfazer a curiosidade dos presentes. É um assunto muito fascinante, assunto do qual todo mundo fala, está nos jornais. Por exemplo, eu trouxe um jornal que estava nas livrarias cristãs. Olha aqui, ó. Mostra até uma foto dizendo que a imagem da besta, essa é a besta. Quer dizer, tem
todo mundo está curioso em saber quem é essa besta, o que é o número 666, quando ele vai se manifestar, será ele uma pessoa do Oriente, será ele europeu, o que ele vai ser? Será ele um judeu? O que ele vai fazer? Na verdade, na Bíblia nós temos muitas revelações, muitas passagens bíblicas que nos revelam o anticristo. Sabe, Deus realiza o seu trabalho através de Jesus Cristo, o Cristo de Deus. E Deus realizou a redenção da humanidade através de Cristo. E tudo que Deus faz é por meio de Cristo e para Cristo. E Cristo vai encabeçar todas as coisas no final. No fim dos tempos, Cristo vai reinar sobre todo o universo. Ele vai restaurar todo o reino neste mundo de volta para Deus. Então Cristo está, por um lado, polarizando o mundo inteiro, levando aquelas pessoas que Ele salvou, levando aquelas pessoas que buscam a Deus, a estarem debaixo do seu encabeçamento. Por outro lado, Satanás tem um trabalho muito intenso hoje, e esse trabalho está se intensificando cada vez mais. Eu acho que cada um está sentindo na sua vida individual, na sua vida familiar, cada um sente como o inimigo de Deus trabalha. Só que a maioria das pessoas não está consciente de que é o trabalho do inimigo de Deus. E esse trabalho do inimigo de Deus, que é Satanás, tem uma meta, tem um ápice, o pico. Sabe qual é o pico do trabalho de Satanás? É produzir uma pessoa que é o extremo oposto de Cristo, é o anticristo. São como dois polos de um ímã, Polo norte, polo sul, são totalmente opostos, só que eles não se atraem, eles se repelem. Satanás hoje está trabalhando para produzir essa pessoa. E o nosso objetivo hoje à noite de dar essa palestra não é satisfazer a curiosidade de vocês. Também não é tentar acalmar a coceira que a gente sente nos ouvidos, querendo ouvir alguma coisa que possa tirar a nossa curiosidade, tirar nossas dúvidas. Não é só isso. Eu espero que o que nós vamos falar hoje à noite possa ajudar cada um a se preparar para a volta do Senhor. Hoje nós não vamos falar dos outros eventos, nós vamos nos dedicar exclusivamente à pessoa do anticristo. É claro que nós não vamos poder nos desassociar dos eventos, porque tem muitos eventos diretamente relacionados com o anticristo. Então todas as coisas que têm a ver com o anticristo nós vamos falar. Por isso nós preparamos esse diagrama. Quem participou das outras palestras sabe que nós colocamos aqui na parede um diagrama gigante, tamanho gigante, E muitos expressaram o desejo de ter algo assim. Então nós preparamos algo assim colorido, muito bonito, para que todos possam acompanhar. Aqui está a síntese, irmãos. Síntese, querido prezado participante, de tudo que vai acontecer nos tempos do fim. Claro que nós não vamos abordar todos esses itens, esses itens já foram abordados nas palestras passadas. Nós vamos tocar os eventos principais aqui, e o objetivo de nós usarmos isso hoje à noite é tentar mostrar para vocês onde se encaixa o anticristo. Isso aqui começa desde a eternidade passada até a eternidade futura, e nós queremos mostrar para vocês onde o anticristo se encaixa. O objetivo é que cada um de nós se prepare para que quando o anticristo se manifestar, nós não estejamos mais aqui. Eu não vou prometer agora, mas isso aqui é um outro assunto. É o arrebatamento. Não vou prometer, mas é um assunto isolado em si, o arrebatamento. Ponha, por favor, o slide. Aqui, na metade dos últimos 7 anos, da última semana, aqui na metade, antes da grande tribulação, o que vai acontecer? Vai haver o arrebatamento, essa cor azul aqui, dos crentes vencedores. E eles vão escapar de ver o anticristo.
Esses que forem arrebatados vão ver o anticristo nos primeiros 3 anos e meio. Um homem totalmente meigo, atraente, dócil. Mas, aqui na metade, nós vamos ver hoje com bastante detalhe, algo vai acontecer, algo muito sério vai acontecer. E esse anticristo vai virar a besta. O objetivo nosso, na verdade, o meu objetivo de estar aqui com vocês, é que eu pessoalmente, e vocês todos, através dessa palestra, recebamos um alento da parte de Deus, sejamos encorajados a nos preparar. Quem já tem Jesus Cristo, quem já recebeu Cristo, busque mais o Senhor, procure o crescimento de vida, o crescimento espiritual. E quem está aqui hoje à noite que ainda não tem Jesus Cristo, você precisa urgentemente receber Jesus Cristo como seu Salvador. Você precisa nascer de novo hoje à noite, porque isso vai determinar onde você vai estar. O anticristo não foi preparado para os crentes. O anticristo vem para aqueles que não têm Jesus Cristo. E a grande tribulação que Deus vai lançar na terra por 3 anos e meio, não é para os crentes, na verdade, nem para os judeus, é para aqueles que adoram a imagem da besta, tá? Isso aqui é para nos localizarmos rapidamente. Bom, pode desligar? Além desse diagrama, nós temos, como o Alexandre já falou, o diagrama das 70 semanas e um quadro comparativo que vocês todos receberam das profecias e das visões de Daniel. São coisas muito importantes. Vocês também receberam um caderno, tá? Um caderno dobrado com o esboço do que nós vamos falar hoje à noite e com todos os versículos que nós vamos usar. Para encaixar nessa folhinha, nós temos que diminuir bastante o tamanho da letra. Alguns de vocês talvez tenham que ler com lupa, né? Se você é como eu, que tem problema de vista já, tem que ler com lupa. Esse caderno tem os itens do que nós vamos ver, com os versículos debaixo de cada item. E no final, nós temos 2 trechos grandes de Apocalipse. Tá? Nós vamos acompanhar paralelamente tudo. Nós colocamos Apocalipse capítulo 13 e 17. Tá? E se vocês notarem, cada versículo é identificado com um número sobrescrito, tá? Bem pequenininho em cima, que mostra os versículos. Isso é para facilitar o acompanhamento de todos vocês. Então, para não perder mais tempo, vamos começar lendo Apocalipse capítulo 13, tá? No final do seu caderno. Eu acho que é na página 3. Tá certo? Página 3. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Essa besta é o anticristo que nós vamos falar hoje à noite. Essa besta tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, que são 10 coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Para entendermos essas figuras, o que é a besta, se você olhar o versículo 2, fala assim, a besta que via era semelhante a leopardo. Para entendermos toda essa simbologia, nós não podemos escapar de ver um pouquinho, rapidamente, né? De uma maneira rápida, as visões e profecias de Daniel. Então nós vamos agora ver, vocês podem acompanhar pela folha que vocês têm, o quadro comparativo, e nós vamos também colocar aqui, projetar aqui na parede, o quadro comparativo. A besta não é algo novo. O anticristo não é algo novo do Novo Testamento. Na verdade, o Velho Testamento tem muita coisa sobre o anticristo. Deus já profetizou isso no Velho Testamento, sobre o anticristo. Para entendermos Apocalipse 13, nós precisamos ver o que está revelado em Daniel. Há 3 livros da Bíblia que falam especificamente do anticristo. São os livros de Daniel, quer dizer, em detalhes, Daniel, Apocalipse e 2 Tessalonicenses, tá? Então, rapidinho, vamos ver aqui, ó.
quadro comparativo das visões e profecias de Daniel. Então, nessa linha de cima nós temos a visão e a profecia. A grande estátua no capítulo 2, os 4 animais no capítulo 7, o carneiro e o bode no capítulo 8, as 70 semanas no capítulo 9 e os reis do norte e sul no capítulo 11. Tudo isso tem a ver com o governo humano, os vários reinos que houve na terra, culminando no império do anticristo, que vai vir nos últimos 7 anos dessa era. E também nessas passagens nós temos uma revelação específica sobre o anticristo, a besta. A interpretação de todos esses itens. Nós temos primeiramente o Império Babilônio, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, o Império Romano e o Império do Anticristo e o próprio Anticristo. Tá? Nós temos todos esses itens aqui. Nós fizemos esse quadro para mostrar a coerência, a consistência da revelação divina. Como a palavra de Deus é coerente. E está tudo ligado uma com a outra. Então nós já vimos nas palestras anteriores a respeito da grande estátua. É um sonho de Nabucodonosor. Tinha uma cabeça de ouro. Tá? Aqui tem os versículos, né? Se vocês quiserem ver, é só ver o capítulo 2 e os versículos. Tá? A cabeça de ouro, se referindo ao Império Babilônio. Tá? A cada linha vocês podem se referir ao que significa. O peito e braço de prata, Império Medo-Persa. Ventre e quadris de bronze, Império Greco-Macedônio. Pernas de ferro e pés. Isso aqui é o Império Romano. 2 pernas. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Só que tem uma continuação. Isso é importante sabermos. O Império Romano terminou politicamente, mas a sua influência continua até hoje. Você sabe que a nossa política é totalmente uma política romana. Temos o Senado, temos o Congresso, temos o presidente, todas essas coisas. A lei nossa é a lei romana. O nosso sistema da sociedade, da civilização ocidental está totalmente baseada, o sistema está baseado no sistema romano. Tá? A influência do Império Romano não acabou. Inclusive, isso aqui é uma continuação, uma é a continuação da outra. Chegando no Império Romano, que foi realmente a culminância dos impérios humanos no passado. E, aparentemente, o Império Romano foi interrompido. Mas, na revelação da Bíblia, o Império Romano foi suspenso temporariamente, mas a sua influência continua até hoje. E no final, nos últimos 7 anos, o Império Romano vai ser restaurado politicamente. E vai aparecer o último César. Ele é o anticristo. E isso é representado pelos 10 dedos dos pés. Os pés com seus 10 dedos. Os 10 dedos dos pés, em parte de barro e em parte de ferro. Tá? É o Império Romano e o Império do Anticristo. Nós não podemos separar o Império Romano do Império do Anticristo. Tudo que é revelado na Bíblia com relação ao Império Romano, nos mesmos versículos, a revelação continua falando do Império do Anticristo. Tá? E a última linha temos o Anticristo. Daí temos 4 animais. Um leão com asa de águia, que corresponde à cabeça de ouro, Império Babilônio. Um urso se levantando sobre um dos seus lados, com 3 costelas entre os dentes, correspondente, tá, ao peito e braço de prata, Império Médio-Persa. Um leopardo com 4 asas de ave nas costas e com 4 cabeças, correspondente ao ventre e quadris de bronze do Império Greco-Macedônio. E aqui, ó, o 4º animal, um animal terrível, olha só. Bate com o Apocalipse 13, versículo 1. Espantoso e sobremodo forte, com grandes dentes de ferro e unhas de bronze, e com 10 chifres. Olha a coerência, os 10 chifres correspondem aos 10 dedos dos pés. São os 10 reis. E correspondem ao Império Romano e Império do Anticristo. E tem entre os 10 chifres um pequeno chifre que sobe entre os chifres. Esse é o Anticristo. Tá? Isso aqui é uma maneira resumida, nós vamos entrar em detalhes depois. Daí no capítulo 8 temos o carneiro e o bode. O carneiro com 2 chifres altos, um mais alto do que o outro, corresponde ao urso e ao peito e braço de prata, é o Império Medo-Persa. Depois um bode com um chifre notável entre os olhos. O grande chifre se quebra e em seu lugar saem 4 chifres notáveis. Esse bode corresponde ao leopardo, que corresponde ao ventre e quadris de bronze, que corresponde ao Império Greco-Macedônio. Esse bode é Alexandre o Grande, tá? Daí nós pulamos para a revelação do Anticristo. Dentre esses 4 chifres,
de um desses 4 chifres sai um chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo. Notem a coerência. Toda vez que fala de chifre pequeno, é o anticristo. Tamanho não é documento. As 70 semanas, no capítulo 9, fala de um príncipe que destruirá Jerusalém e o templo. Esse príncipe é a representação do anticristo. E depois os reis do norte e do sul. Corrijam, por favor, na sua folha, aqui não é rei do sul, é rei do norte. Na pressa, colocamos rei do sul, é o rei do norte. O rei do norte aqui também representa o anticristo. Deu para pegar aqui o quadro geral? Então, isso aqui que nós vamos falar hoje, nós vamos ver cada um desses itens aqui, ó, aqui embaixo. Pernas de ferro, os 10 dedos dos pés, o animal terrível, pequeno chifre, o príncipe e o rei do norte. A gente vai seguir esse trajeto aqui, ó, começando aqui. Nós vamos descer aqui, nós vamos para cá, aqui e aqui. Tá bom? Agora vamos ver o quadro das 70 semanas de Daniel. Isso aqui é para localizar vocês no tempo. Nós já vimos a pessoa na história. Agora vamos ver o tempo. Isso aqui é uma revelação crucial. Sem essa revelação aqui, essa visão, profecia das 70 semanas, nós jamais entenderíamos as profecias da escatologia. Aqui fala que houve 70 semanas, tá? Então, rapidinho, deixa eu ver aqui. Nós vamos voltar aqui no item 3, tá? Nós vamos pular isso aqui agora. E nós vamos voltar aqui quando chegarmos no item 3. Nós vamos entrar em detalhes porque tem uns versículos lá que eu gostaria de ler com vocês. Então vamos continuar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Nós já vimos isso. Agora vamos passar para o esboço, tá? O caderno. Item 1 fala o quarto animal de Daniel 7. Agora você já sabe o que estou falando, né? O quarto animal. Primeiro animal era o que? O leão. Segundo animal, o que é? Um urso. Terceiro, um leopardo. E quarto animal é esse aí. É o quarto animal de Daniel 7, daquele quadro comparativo de Daniel. Esse quarto animal representa, por um lado, o Império Romano. Por outro lado, representa o império do anticristo. E por fim, representa o próprio anticristo. Tá? Então vamos ler os versículos. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam no mar. O grande mar, que mar é? É o mar Mediterrâneo. Esse é outro segredo. Todos os eventos sobre escatologia estão em volta do mar Mediterrâneo. Então não tem nada a ver com a América, não tem nada a ver com a Ásia. É ali mesmo, em volta do mar Mediterrâneo, perto ali da Itália, Grécia, tá? E a Terra Santa, naquela região ali. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Continuei olhando e eis que o segundo animal semelhante a urso. Depois disto continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Tá? Nós já vimos esses 3 animais. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso. O Império Romano foi terrível e espantoso. Quando ele veio para destruir mesmo. O anticristo também será terrível e espantoso. E sobre modo forte, o Império Romano foi muito forte. Foi o império mais forte que já houve. O anticristo também será muito forte. O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Mais tarde, no mesmo trecho, nós vamos ver que ele tinha grandes, além de grandes dentes de ferro, tinha unhas de bronze. Os dentes de ferro é para devorar. E as unhas de bronze era pisar, para machucar mesmo. Assim foi o Império Romano, assim será o anticristo. Amados irmãos, não queiram estar aqui
quando o anticristo se manifestar. E ele devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés o que sobejava. O que não conseguia devorar, pisava aos pés. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Igualzinho ao Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Esses 10 chifres correspondem aos 10 dedos dos pés, que nós já vimos na grande estátua de Daniel 2. São 10 reis. São 10 reis. Tá? Continuando. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Você já sabe agora, quem é esse pequeno chifre? O anticristo. Nós já mostramos naquele quadro, né? É o anticristo. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Quer dizer, entre os 10 reis, quando o anticristo aparecer, ele vai derrubar 3 desses reis. E eis que nesse chifre havia olhos. Não era só um chifre pequeno, não. Tinha olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. O que significa aqui os olhos no chifre? Os olhos aqui significam que esse homem, esse anticristo, será um homem cheio de perspicácia. Ele consegue ver as coisas. Ninguém viu, mas ele vê. Ele consegue pensar 1000 passos à frente dos outros. Ele está sempre correndo na frente. Ele será um intelectual, um homem notável, um homem de uma cultura estupenda, um homem de grande conhecimento. Ele será um homem brilhante. Ele conhecerá todos os segredos da política. E também conhecerá todos os segredos da ciência, da tecnologia. E ele vai usar tudo isso para se levantar a si mesmo. Ele falava com insolência, blasfêmias contra Deus. Era eloquente. Mas sabe que hoje quem não é eloquente não consegue se eleger, né? Hoje se elege, é a demagogia. Vence aquele que é mais demagogo, né? Fala bem, mas não faz as coisas que fala. Então ele será um grande demagogo. Ele vai falar tão bem, mas ele vai blasfemar contra Deus. Continuando. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Olha só, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu pergunto, se tiver 10 homens aqui, 10 pessoas, e uma dessas pessoas é mais... E veio o tempo em que os santos possuíram o reino, né? Daí, os santos vencedores vão reinar com Cristo. Então ele disse, daí o anjo dá uma interpretação para Daniel. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. É o Império Romano, mas que tem uma continuação, e reaparecerá nos últimos 7 anos com o Império do Anticristo. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, quer dizer, vai desgastar, vai cansar, vai torturar, quer dizer, sabe, quando um criminoso, um preso, eles querem tirar uma confissão dele, o que eles fazem? Eles desgastam a pessoa. Desgastam, até a pessoa assim, tão desgastada, tão cansada, que no fim confessa. E o anticristo vai desgastar os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que naquela época, tempos e a lei aqui, são as épocas, as estações das festas dos judeus. E a lei é a lei mosaica. Isso quer dizer que quando o anticristo manifestar, os judeus já terão reconstruído seu templo em Jerusalém. Coisa que eles não têm hoje. No lugar do templo, o que tem lá? Tem as 2 mesquitas, de Al-Aqsa e de Omar. Então naquele lugar, ele tem que reconstruir o templo. E os judeus vão começar novamente a ter os sacrifícios, as ofertas, as festas dos judeus, e vão observar a lei de Moisés.
Mas o anticristo vai abolir todas as festas judaicas e vai mudar a lei de Moisés. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por favor, coloque mais uma vez aqui. Pode ser esse quadro mesmo no final. Aqui, ó, aí está. Última semana, 7 anos. Um tempo é 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo é meio ano. Total, quantos anos? 3 anos e meio. Aqui está. 3 anos e meio. A grande tribulação, o reinado do anticristo. É na segunda metade dos últimos 7 anos, tá? Nós vamos ter o reinado do anticristo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Isso vai ser no fim. O anticristo vai ser jogado dentro do lago do fogo. Nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. Então esse é o 4º animal de Daniel 7, que representa por um lado o Império Romano, em segundo lugar o Império do Anticristo, em terceiro lugar essa besta, esse animal representa o próprio Anticristo. Na verdade, esse 4º animal de Daniel 7 se torna a besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Eu vou ler de novo o versículo. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Essa besta de Apocalipse 13, 1 é esse 4º animal de Daniel, capítulo 7. Algarismo romano 2. O anticristo é também um pequeno chifre de Daniel 8. Mostra o quadro, por favor. Tem um interruptor aqui, acho que não sei se está funcionando, não tem, né? Aqui na frente, embaixo. Tá, o quadro de Daniel. Tá. Nós já vimos esse animal aqui e esse pequeno chifre, né? Agora vamos ver Daniel 8. Esse chifre pequeno de Daniel 8. Que aparece de um dos 4 chifres, tá? Notáveis, que substituem o grande chifre do bode que se quebrou, tá? Nós vamos estar aqui agora, para vocês localizar. Então vamos lá. O pequeno chifre de Daniel 8. Nós vamos ler os versículos 8 a 12 agora. O bode se engrandeceu sobremaneira. Quem é esse bode? Esse bode é Alexandre o Grande. No próprio versículo, nós vamos ler mais tarde, fala que o bode peludo é rei da Grécia, tá? É Alexandre o Grande. E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Esse grande chifre que se quebra representa a morte de Alexandre o Grande. Nós sabemos que quando Alexandre o Grande morreu, no seu lugar reinaram os seus 4 generais, que são as 4 asas daquele animal leopardo, tá? E também são esses 4 chifres que saem no lugar desse grande chifre que se quebrou. E esses 4 generais, nós sabemos seus nomes, são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Tá? São 4 generais notáveis que dividiram o Império Greco-Macedônio entre eles naquela época. Agora, continuando. De um dos chifres, aqui, você quer saber de onde vai nascer o anticristo? De que país ele vai vir? Se esqueçam de todos os rumores que vocês ouvem. Eu tenho aqui, ó. Aqui fala que ele é o anticristo. Aqui tem vários artigos. Isso aqui é um jornal cristão, ó. O jornal Hoje, a Igreja em Ação. Eu peguei isso aqui lá naquela livraria lá em Piracicaba, Socep, lá na Socep. Santa Bárbara, perdão, Socep. Então fala aqui, ó. Internet já anuncia o anticristo. Em outras palavras, estão alardeando que ele é o anticristo. Mas ele nasceu na Índia. Não tem nada a ver. E fala várias páginas sobre ele. Que ele é o fruto da nova era, que vai ser o Cristo para os cristãos, o Buda dos budistas, né, o Krishna para isso, aquilo, etc. O anticristo, onde vai vir? Nós vamos ver agora. Onde vai vir o anticristo? 4 chifres. O anticristo vai vir de um dos 4 chifres. Esses 4 chifres são 4 reinos do Império Greco-Macedônio. O primeiro chifre é Cassandro, ele ficou com a Grécia e Macedônia.
O segundo chifre é Lisímaco, ele ficou com a Ásia Menor. Trácia, Frígia, toda aquela área lá. O terceiro chifre é Seleuco, ele ficou com a Síria. O quarto chifre é Ptolomeu, ele ficou com o Egito. É o antigo Império Greco-Macedônio. Agora, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Quer dizer, o anticristo vai aparecer de um desses 4 lugares. Ou da Grécia, Macedônia, ou da Ásia Menor, ou da Síria, ou do Egito. Agora vamos ver de qual deles vai sair. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Já está mais detalhado agora. Para o sul, quer dizer, ele não estava no sul, mas ele ficou forte para o sul, foi lá e invadiu o sul. O sul é o Egito, então do Egito não é. Para o oriente é a Síria, da Síria não é. E para a terra gloriosa, é a terra santa, é Israel. Então, ele só pode ser da Grécia e Macedônia. Então o anticristo vai ser um homem da Grécia e da Macedônia. Vai ser um grego. Se ele vai nascer lá, ele vai nascer lá. Agora, se ele vai ser criado lá, não sabemos. Pode ser que seus pais se mudaram para outro lugar. Mas quando ele se manifestar, o quartel-general dele vai ser Roma. Ele vai usar a igreja católica. Vai usar a igreja católica para dominar a terra. Depois que usar, ele vai queimar a igreja católica. Tá? Então vamos ver. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. O que quer dizer isso? O que é o exército dos céus? São os corpos celestes. São os planetas, os meteoros, os meteoritos. Ele vai atingir o exército dos céus, que ele vai criar uma tecnologia que vai poder derrubar provavelmente meteoros. Ele vai ter uma tecnologia, ele vai alterar as coisas lá do espaço. Você sabe que hoje tem uma grande ameaça, né, dos meteoros caírem sobre a Terra, né? Vocês se lembram que numa das palestras atrás eu mostrei um artigo da revista Veja, de que o tempo, a era de dinossauros, acabou porque caiu um grande meteoro no Golfo do México, e acharam recentemente. E eu li para vocês também que depois dessa queda, caiu um novo meteoro aqui na Terra, os efeitos são iguaizinhos aos efeitos descritos nas trombetas. Tá? A 6ª trombeta, a 7ª trombeta. São iguaizinhos. O mundo não será mais habitável. Então, o anticristo vai desenvolver provavelmente uma tecnologia que vai poder atirar nesses astros, nesses meteoros ou coisas assim, tá? Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quer dizer, ele vai blasfemar contra Deus e vai querer ser como Deus. O príncipe do exército aqui é Deus, é Cristo. Dele tirou o sacrifício costumado. O que é o sacrifício costumado? São as ofertas, tá? E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. São as ofertas que vão haver em Israel, o sacrifício dos judeus. Lá existe sempre, né, a oferta de manjares, os pães ali da proposição, tudo. Ele vai tirar aquele sacrifício e vai derrubar o santuário, o templo. Quer dizer, o templo vai ser destruído mais uma vez. Mas para o santuário ser deitado abaixo, o santuário precisa ser reconstruído. Eu esqueci de pegar, está na minha caixa ali, um artigo. Saiu na Folha no estado de São Paulo, em agosto. Traz também, por favor. Ali fala que o templo será reedificado. Obrigado. Aqui está. Recorte de jornal. Israel, extremistas judeus querem reconstruir seu templo sagrado. Para isso, a esplanada das mesquitas, lugar sagrado dos muçulmanos, teria de ser destruída. Todo o material está pronto. E no deserto, eles estão ensaiando os sacrifícios. Lá no deserto, no lugar separado, estão matando ovelhas, matando bois e ensaiando já os sacrifícios.
estão prontos. Todo o material está pronto. O exército lhe foi entregue com um sacrifício costumado por causa das transgressões. Por que o sacrifício costumado? Quer dizer, Deus permitiu que o anticristo destruísse o templo de novo e tirasse o sacrifício costumado, por causa das transgressões. O povo judeu hoje voltou para Israel, está certo. E eles vão reconstruir o templo, vão ter sacrifícios, mas eles ainda estão em pecado. Eles vivem longe de Deus. Eles não reconhecem Jesus Cristo. Isso é uma transgressão para Deus. E por causa das transgressões, Deus vai entregar eles nas mãos do anticristo mais uma vez. O anticristo, na grande tribulação, vai destruir os judeus, primeiramente, depois ele vai destruir a igreja católica. Tá? Isso está em Apocalipse capítulo 17, fala claramente que vai queimar a igreja católica, tá? Vamos continuar, página seguinte. Bom, para mim é a página seguinte, não sei de vocês. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, é Alexandre o Grande. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Quem é ele? É o pequeno chifre. É o pequeno chifre. Feroz catadura. Quer dizer, ele vai ter um semblante feroz, como o leopardo. Aí, já vai ser na segunda metade dos 7 anos. Porque na primeira metade vai ser um homem atraente. Mas na segunda metade vai ter outro semblante. Entendido de intrigas. Quer dizer, expert, especialista em palavras de duplo sentido. É um político, né? Fala assim e pode interpretar de 2 maneiras. Palavras enganosas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Que poder que ele vai receber? O poder de Satanás. Vamos ler Apocalipse 13, versículo 2. Tá? No final A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão. Quem é o dragão? É Satanás. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tá? Ele terá grande poder, sim, mas o poder não vem dele, não é dele. É um poder que alguém lhe delegou. Satanás vai delegar todo o poder que ele tem para o anticristo. Isso é incrível, irmãos. Vocês se lembram lá em Mateus, quando Jesus foi tentado por Satanás, pelo diabo? O que aconteceu lá? Eu vou ler rapidinho para vocês. Olha só. Satanás está procurando alguém a quem entregar todo o poder. Você quer ser essa pessoa? Infelizmente hoje muitas pessoas vendem a sua alma para o diabo. Literalmente existem pessoas que vendem a alma para o diabo, tentando receber alguma coisa em troca. Em Mateus capítulo 4, versículo 8, fala assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás ofereceu para Jesus Cristo, ofereceu para Cristo, só que Cristo rejeitou. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus o adorarás e só a ele darás culto. Então Satanás não conseguiu a imagem dos deuses sírios dentro do Santo dos Santos, lá em Jerusalém, lá no templo. É igualzinho ao que o anticristo vai fazer. O anticristo vai colocar a imagem da besta no Santo dos Santos e vai matar tanta gente, vai destruir tanto judeu como Antíoco Epifânio. Tá? Então esse rei aqui de Daniel 11, versículo 36 a 45, é o anticristo. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Ele vai desprezar qualquer coisa da religião, qualquer coisa espiritual vai desprezar. E vai perseguir, vai ser contra tudo que se chama Deus. E será próspero, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Vai acabar com toda a tradição religiosa também. Nem ao desejo de mulheres. Também vai acabar com os costumes dos homens. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá.
Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Quem é esse Deus das fortalezas? É a sua própria imagem. O único Deus que ele vai adorar é a sua imagem, a imagem da besta, que vai estar no Santo dos Santos. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Esse Deus novo, essa imagem da besta é algo inédito. Ninguém jamais viu esse Deus antes. É um Deus novo. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Olha só agora. E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra. Querem progredir? Querem ir para frente? Tem que reconhecer a imagem da besta. Tem que reconhecer o anticristo. Senão não vai ter nada. Fala-os a reinar sobre muitos. E lhes repartirá a terra por prêmio. Quem o reconhecer, vai receber benefícios e benefícios e benefícios. Tá? No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. E o rei do norte, que é o anticristo, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Em outras palavras, ele simplesmente terá um grande poderio militar e vai inundar qualquer lugar. Quer dizer, conquistar qualquer lugar. Entrará também na terra gloriosa, que é a terra de Israel, e muitos sucumbirão. Armará as suas tendas palacianas. Antes, o seu quartel-general era Roma. Mas nesses últimos 3 anos e meio, o seu quartel-general será lá em Israel. Ele amará o seu palácio entre os mares. Que mares? O mar Mediterrâneo e o mar da Galileia. Onde fica isso? Jerusalém. Tá? Contra o glorioso Monte Santo, Monte Sião. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. E será na batalha de Armagedon. Tá? Então nós concluímos essa parte do Velho Testamento, que fala do anticristo. Nós vamos fazer uma pausa agora para um coffee break, de uns 15 a 20 minutos. Procurem se servir rapidamente, né? Onde vai ser? Vai ser lá fora? Cadê o... Tem sucos, vários tipos de suco, tem lanche, tá? Então, de 15 a 20 minutos, e quando terminarem, vocês voltam e nós vamos daí para a segunda parte, tá? A parte que fala de Apocalipse sobre o anticristo, tá bom? Então vamos voltar. Quem tem pode acompanhar com o seu pessoal. Aqui nós temos a dispensação da lei e a dispensação da graça. Durante a dispensação da lei nós temos as 7 semanas e as 62 semanas, como nós vimos um pouquinho antes do intervalo. Daí depois que Cristo morreu, desde a morte e ressurreição e ascensão de Cristo, até a consumação da dispensação da era da graça. Esse intervalo aqui pequeno já está durando 2000 anos quase. E nós não sabemos, inclusive no intervalo alguém perguntou para mim se eu creio que o tempo estava chegando para realmente começar essa última semana. Eu creio que está para começar. Quando não sabemos. Pode ser daqui a 20 anos, 30, 40, mas não vai ser mais daqui a 1000 anos não. Vai ser bastante próximo. Tudo indica que está bastante próximo. Das profecias sobre Israel, em 1948, Israel voltou a ser país de novo, coisa que ninguém esperava. Em 67 eles retomaram Jerusalém, numa guerra fulminante de 6 dias, que ninguém também esperava. Agora só falta reconstruir o templo. Tá? Então, e essa última semana são os últimos 7 anos, como nós vimos há pouco. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo já estará presente, mas ele não será ainda aquela besta. O lado maligno dele não se manifestará. Aqui na metade desses 3 anos e meio vai acontecer uma coisa muito importante. O anticristo vai ser assassinado. Esse aqui daqui vai ser assassinado. E ele vai ser ressuscitado. Ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, vai ser outra pessoa. Nós vamos ver aí daqui a pouco com detalhes o que vai acontecer com ele. Mas antes desse evento, os crentes vencedores vão ser arrebatados ao terceiro céu. E lá eles vão começar um processo da vinda secreta do Senhor, chamada parousia do Senhor, por 3 anos e meio. Essa vai ser uma viagem muito fantástica. É a única oportunidade que os cristãos têm de visitar o terceiro céu, que é o trono de Deus. Apocalipse 12 fala que o filho varão será arrebatado até o trono de Deus. Então, por 3 anos e meio eles estarão aqui dando uma força para os que ficarem na terra, os cristãos que ficarem aqui na terra, durante a grande tribulação. E aqui será nesses 3 anos e meio finais, o anticristo terá pleno poder e pleno exercício do seu domínio.
É aqui também durante esse tempo que vai correr a grande tribulação com todas as calamidades sobrenaturais, tá? Todas as calamidades sobrenaturais e calamidades que vão afetar os seres humanos e assim por diante, tá? E aqui no final, quando Cristo vier, ele virá e lutará com o anticristo na batalha de Armagedon, tá? O anticristo vai ser preso e jogado no lago do fogo. Ele vai inaugurar o lago do fogo, tá? Ele e o falso profeta. Daí vai ver, quer dizer, antes dele virem, vai haver o arrebatamento também dos crentes que ficaram na grande tribulação. Vai haver um julgamento nos céus, nas nuvens, e daí os crentes vencedores vão descer com Cristo aqui na terra para derrotar o anticristo. E os outros crentes que não forem vencedores serão atirados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes por 1000 anos. É uma disciplina de 1000 anos. Mas não vai ser a perdição eterna, porque o crente nenhum vai para o lago do fogo. Mas são 1000 anos de disciplina. Depois dos 1000 anos, aqui estão os 1000 anos, ó, todos os crentes vão entrar na Nova Jerusalém, onde haverá novo céu e nova terra, tá? Quando Cristo voltar aqui com os crentes que vão reinar com Ele aqui no final dos 3 anos e meio, tá? Ele vem aqui para completar a vinda dele e vai derrotar o anticristo. É aqui que ele vai ser atirado no lago do fogo. Satanás será preso por 1000 anos, tá? No abismo. Depois de 1000 anos, Satanás será solto outra vez e ele vai enganar as nações mais uma vez. Isso aqui é em rápidas pinceladas, o que vai acontecer nesse período aqui. Quem quiser mais detalhes deverá ou escutar ou assistir às fitas das palestras anteriores. Naquelas palestras nós demos bastante detalhes sobre todos esses eventos aqui, tá? Então o anticristo, vamos ver agora o que vai acontecer nesses 3 anos e meio aqui, de acordo com o Novo Testamento. Nós já vimos o que o Velho Testamento tem para dizer. Então vamos agora para o algarismo romano 5. Fala assim: semelhante a leopardo. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Está no finalzinho do seu caderno, tá? No trecho de Apocalipse. A besta que vi era semelhante a leopardo. Agora eu quero perguntar para vocês: leopardo, que animal era? De Daniel capítulo 7, daquela visão. Terceiro animal. Com pés como de urso. Coloque lá, por favor. Olha só, que impressionante. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui primeiro, daí eu mostro aqui na tela. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Essa é a besta que João viu em Apocalipse. Olha só o que Daniel 7 fala. Leopardo, urso, leão. Então a besta de Apocalipse é parecida com o leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Leopardo denota a sua ferocidade, agilidade. Urso, pé de urso quer dizer um pé pesado que pisa e esmaga e derrota. E leão, boca que devora, tá? O leão também é um animal feroz. E o que quer dizer isso? Que o anticristo vai ter características de todos esses 3 aqui. Quer dizer que o anticristo vai ser a culminância de tudo de maligno que houve nos governos da história humana. Vai ser a totalidade, o agregado geral, né, de todos os poderes malignos da história humana. Ele vai pegar todas as piores características de todos os impérios que houve e vai concentrar tudo numa pessoa só, o anticristo. Terrível. E é interessante que esse versículo fala: a besta que vi ela era semelhante a leopardo. Então a besta tinha aparência de leopardo, com pés de urso e boca de leão. Quando fala que tem aparência de leopardo, quer dizer, leopardo, está relacionado com o Império Greco-Macedônio. É mais uma prova de que o anticristo virá da Grécia e Macedônia. Porque a aparência dele é de leopardo. Tá certo? Então é importante, prezado irmão, que a gente não fique ouvindo as pessoas comentando: essa pessoa surgiu, será que ele é o anticristo? Tem gente que no passado falava que Hitler era o anticristo. O outro falava que aquele Gorbachev era anticristo, assim por diante. Mas se você for checar as características, o anticristo primeiro tem que ter todas as características malignas aqui. Tem que ser um homem brilhante, um homem com conhecimento, um homem com conhecimento político, um homem carismático, um homem com conhecimento de tecnologia, um homem com perspicácia. Tem que ser tal pessoa. Então você tem que verificar. E tem que ser alguém da Grécia. Então fica prestando atenção agora no noticiário do jornal.
Quando é que vai aparecer um grego? Ou alguém que talvez seja grego de nascimento, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. De repente aparece um político lá na Itália, tá? Todo mundo, puxa, ele é italiano. No passado falaram que Mussolini era um anticristo. Mas ele não tem essas características tão notáveis. Então, quando o anticristo aparecer, tem que ver lá e verificar. Essa pessoa nasceu na Itália, será que ele é anticristo? Nasceu não, apareceu na Itália. Daí tem que ver qual é a origem dele. Será que ele nasceu na Grécia? Tem que nascer na Grécia e Macedônia, tá? Bom, vamos agora para o esboço, Apocalipse Romano 5. Então, semelhante a leopardo, o símbolo de terceiro animal de Daniel 7. Com pés de urso, como de urso, o símbolo do segundo animal de Daniel 7. E boca como de leão, o símbolo do primeiro animal de Daniel 7. E emergindo do mar Mediterrâneo, capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse fala: vi emergir do mar uma besta. Essa besta vem do mar. Na Bíblia, a terra representa a Serra Santa, é a terra dos judeus. E o mar, na Bíblia, em escatologia, em tipologia, representa as nações gentias, as nações que não são judeus. Então, está até descartado, o anticristo não vai ser um judeu. Vai ser alguém que vem dos países gentios. Já vimos, né? Grécia e Macedônia. Do mar Mediterrâneo. Tá? Tendo 10 chifres e 7 cabeças. Apocalipse 13, 1. Se você for ler Apocalipse 12, 3, eu vou ler aqui na Bíblia, né? Eu não tenho aqui na folha. Eu vou ler para vocês. Olha só o que o dragão tem. Dragão aqui é Satanás. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Quantas cabeças? 7. Quantos chifres? 10. E nas cabeças 7 diademas. Apocalipse 13, 1, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Tudo igual, com exceção das coroas. No dragão as coroas estavam sobre as 7 cabeças. Na besta as coroas estavam sobre os 10 chifres. Mas tanto o dragão como a besta tinham quanto? 10 chifres e 7 cabeças. Isso quer dizer o quê? Que a besta é um com Satanás. Em outras palavras, é a personificação de Satanás. É um com ele. Os 10 chifres são 10 reis, nós já vimos. Mas também são 10 reinos, né? Apocalipse 17, 12. Agora pega também na sua folha, Apocalipse 17. Leiam lá o versículo 12. O que diz ali? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então são 10 reis. Mas agora esses 10 chifres também correspondem aos 10 dedos dos pés aqui dessa estátua de Daniel 2, como mostra esse quadro aqui. Tá? E sabemos que esses 10 dedos dos pés são 10 reinos. Tá? Então são por um lado 7 reis, também 10 reinos. E o que são as cabeças? As cabeças são 7 Césares do Império Romano. Isso aqui nós também podemos ver. Aqui está, Apocalipse 17, versículo 9. Tá? No mesmo texto que vocês leram há pouco. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Qual é a cidade dos 7 montes? Qual é a cidade dos 7 montes? Roma. Isso aí a gente lê na história, né? A cidade dos 7 montes é Roma. 7 colinas, né? Nos quais a mulher está sentada. Essa mulher é a Igreja Católica. É impressionante como a Bíblia é coerente. Qual é a sede da Igreja Católica? É Roma. A Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabe, o Império Romano do Ocidente terminou no ano 476. Houve a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente caiu em 1453, se não me engano. Mas a parte mais forte era o Império Romano do Ocidente, com base em Roma. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano continuou através de quem? Da Igreja Romana. A influência do Império Romano continua até hoje através da Igreja Católica Romana. Olha o poderio que a Igreja Católica Romana tem. O Papa, quando vai para os lugares.
Olha o poder que ele tem. Uma palavra, como influencia, né? Então, o Império Romano, quando for restaurado, vai usar exatamente o poder da Igreja Católica Romana, tá? Então, as 7 cabeças são 7 montes, que é uma cidade das 7 colinas, que é Roma, nas quais a mulher está sentada. Essa mulher é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem como figura central uma mulher, que é Maria, tá? São também 7 reis. Esses 7 reis são os 7 Césares, tá? Porque os reis de Roma são Césares. Então, são 7 Césares do Império Romano. Quando João escreveu isso, já tinham passado, falecido, 5 Césares. Tinham passado já. Quem eram? Era Júlio César, Tibério César, Calígula, quem mais? Nero, Cláudio e Domiciano. No tempo de João, o imperador era Domiciano. Nero já tinha falecido. Perdão, Nero era o 5º. Era Calígula, Cláudio, Nero, depois Domiciano. Nero, nós sabemos que causou destruições tremendas entre os cristãos, né? Dava os cristãos como comida para os leões. E Domiciano. Daí ele fala de mais um César, 7º César. Então são, na verdade, 7 Césares, tá? Que importam para a escatologia. Os outros 5 que vieram depois, não é de interesse de escatologia. Então a Bíblia não menciona. A Bíblia só menciona 7. Até Domiciano são 6. E depois de Domiciano vai vir outro. Só que esse outro não é o que veio depois de Domiciano de verdade. É outro que vai vir no final dos tempos. No império do anticristo. Tá? Nós vamos explicar isso daqui a pouco. É importante que vocês saibam que os 10 chifres são 10 reis e também 10 reinos. 10 reis com seus reinos. E as 7 cabeças são 7 Césares do Império Romano. Tá? O anticristo tem muito a ver com o César do Império Romano, porque ele vai ser o último César. Puxa, até parece um bom nome para filme, né? O último César. Puxa vida. É bom tópico para palestra. O último César. Puxa, chama muita atenção. Sem promessas, viu? Tá bom, então vamos continuar. Sim. E sobre os 10 chifres, 7 coroas. 10 coroas, 10 diademas. E sobre as 7 cabeças, 7 coroas, 7 diademas. Tá? Então, tá tudo coerente aqui. Agora vamos entrar no Apocalipse Romano 6. O anjo do abismo. Agora o horror começa. Até agora foi tudo assim, ainda, como é que eu vou dizer? É uma introdução. Agora o horror começa. Esse anticristo é também o anjo do abismo. O anjo do abismo. Primeiramente, deixa-me localizar o abismo. Onde é que fica o abismo? O abismo fica no coração da terra. Você se lembra que em Mateus 12, 40, em Romanos 10, 7, fala assim, você não precisa descer ao abismo para trazer Cristo dentre os mortos. Quer dizer, eu vou ler aqui para confirmar aqui, Romanos 10, fala da ascensão do Senhor e também da morte do Senhor, tá? 10, versículo 7. Primeiro 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Daí, entre parênteses, fala assim, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, Cristo, quando morreu, foi para o abismo. Foi para o Hades, o abismo. Onde fica esse abismo? Em Mateus 12, 40, quando Jesus fala do sinal de Jonas, ele se lembra? Vocês se lembram? O que ele falou? 12, 40. Assim, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então o abismo fica no coração da terra, no centro da terra. Onde fica a entrada para o abismo? Onde é que fica a boca do abismo? Tem a boca do poço, né? E existe também o poço do abismo.
Apocalipse 9, 11, que é o que quero que vocês leiam aqui. Deixa eu ver. 9:1, Apocalipse 9:1, não está aqui no texto, tá? Eu vou ler para vocês. Quando toca a quinta trombeta, isso também foi falado nas palestras anteriores. Olha só. O quinto anjo tocou a trombeta. Mostra o quadro colorido, por favor, o diagrama colorido. Tocou a trombeta, ó. Quinta trombeta aqui, ó. Tá? Nesse lugar aqui. No começo da grande tribulação. Bem no começo. Isso aqui não está em proporção, tá, irmão? Isso aqui é só para facilitar. Na verdade, aqui na trombeta está bem no começo, tá? Obrigado. O quinto anjo tocou a trombeta e uma estrela caída no céu, na terra. Essa estrela é Satanás, foi jogada do céu para a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Em outras palavras, o abismo é bem fundo. Então existe um poço. Você entra lá e desce até o fundo. É que nem o poço de um elevador. Tá? Onde é que fica a boca do poço do abismo? Vocês sabem? Sabe onde fica? É o mar. Não vamos para a praia não, irmãos. As cidades litorâneas são as mais pecaminosas por causa disso. Lá fica a boca do abismo. Daí que aconteceu? Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Esses gafanhotos são gafanhotos endemoninhados. São seres endemoninhados que vão sair do poço do abismo e vão torturar os homens por 5 meses. Por 5 meses. É terrível. Tá? Vocês leiam depois Apocalipse 9 em casa para ver. É terrível. É que nem um filme de terror, só que é realidade. Tá? Então, vamos para o esboço aqui. Fala, o anjo do abismo surgirá do abismo. O anticristo, olha só que interessante, irmãos. O anticristo, por um lado, surge de onde? Não. Quem falou a terra? Não. O anticristo, a besta que emerge do... Olha só. Primeiro versículo do Apocalipse 13, o que fala? Vi emergir do mar. É do mar. Existe uma outra besta, no versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. A besta que vem da terra é a terra santa. Quem que é? O falso profeta. O falso profeta também é uma besta. Só que a aparência dele é um pouquinho mais bonita. É um cordeiro com 2 chifres. Fala como cordeiro, né? Tem aparência de cordeiro, mas fala como leão, como dragão. Tá? Essa aqui é a besta da terra. A terra, lembre-se, a terra na Bíblia sempre representa a terra santa. E o mar, as nações gentílicas. Então a besta vem do mar. Mas aqui fala que a besta vem de onde? Do abismo. Vamos ver o primeiro versículo aqui do Apocalipse Romanos 6. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e matará. Isso está em Apocalipse 11, 7, né? Versículo seguinte. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo. Então a besta, por um lado, vem do abismo. Isso mostra o lado espiritual da besta. O espírito da besta vem do abismo. A sua origem é demoníaca. Vai vir lá do fundo do poço do abismo. Mas fisicamente, corporalmente, geograficamente, vai vir de onde? Do mar, quer dizer, de um dos países fora de Israel. Em que país? Grécia, tá? Muito provavelmente Grécia. Então, aqui tem 2 origens. A besta que emerge do mar fala da sua aparição, do seu surgimento físico. O seu corpo, o seu nascimento. O seu corpo virá da Grécia. Agora, a besta vai emergir do abismo. Mostra a sua origem espiritual. A sua origem espiritual é do abismo, é demoníaca. Tá? Vamos continuar. Página seguinte. No meu aqui, né? Desculpe, sempre fica a página seguinte, mas de vocês não é. Letra B. Ele é o rei do exército dos gafanhotos e endemoniados. É o que eu acabei de ler. O que aconteceu naquela hora? Vamos de novo mostrar esse quadro aqui. Isso aqui é importante vocês notarem os eventos. Em Apocalipse 12, fala do arrebatamento do filho varão. Bem no começo de Apocalipse 12. O dragão vem para a terra
ele se coloca do lado de uma mulher que está para dar à luz a um filho varão. E essa mulher tem a aparência do sol, com a lua e as estrelas. Ela é a composição de todos os crentes e todos os santos do Velho Testamento e do Novo Testamento. E vai dar à luz a um filho varão. Quer dizer, qual é a parte mais forte da mulher que está para dar à luz? É o nenê que está para nascer. Tudo do organismo da mulher vai para o nenê. Então o filho varão representa os vencedores dentro do povo de Deus. E Deus estava para produzir um vencedor. E o dragão estava lá, o dragão é Satanás, pronto para devorar esse vencedor. Mas o que aconteceu? O filho varão nasceu, e a Bíblia diz em Apocalipse 12, e foi arrebatado até o trono de Deus. Então nesse momento os vencedores são arrebatados. Tá? Os que morreram vão ressuscitar e vão ser arrebatados, e os vivos vão ser arrebatados. Esse é o arrebatamento secreto. Não é na sétima trombeta ainda. Não vai haver nenhum toque de trombeta. É secreto. Você vai levantar de manhã, sua esposa desapareceu. Benzinho, cadê você? E nada dela. Nem de manhã, nem tá aí, ficou sem comida o dia inteiro. Onde é que ela foi? Tá? Ou a esposa para o marido. O marido não volta mais para casa. Foi para o trabalho, onde é que ele foi? E milhões, ou milhares, não sei, de crentes vão desaparecer. Vão ser arrebatados secretamente. Essa é a vinda do Senhor como ladrão da noite. A vinda secreta do Senhor. E o que acontece aqui quando forem arrebatados? A Bíblia nos fala em Apocalipse 12, vai haver batalha no céu. Vai haver batalha no céu. Miguel e seus anjos vão pelejar contra Satanás e seus anjos. Satanás com 1/3 dos anjos, os anjos malignos. Por que Miguel esperou até essa hora? Miguel é o arcanjo, né? Que é o arcanjo bom. Satanás era o supremo arcanjo, mas se rebelou contra Deus. Por que Miguel e os anjos esperaram até essa hora? Porque eles não eram páreo para Satanás. Sozinhos, eles jamais conseguiriam derrotar Satanás. E você sabe que o lugar de Satanás é nos céus. Ele reina nos ares, nos céus. Por isso que ele é o príncipe das potestades do ar. Tá? Somente depois que os vencedores são arrebatados, é que Miguel teve coragem de lutar contra Satanás. Porque receberam o reforço. O reforço são os vencedores. Irmão, nós precisamos ganhar a luta hoje. Se você hoje na sua vida cristã é derrotado, Deus não vai contratar você. Deus não vai, como é que diz, arregimentar você, convocar você. Somente vão ser convocados os vencedores, aqueles que hoje vencem Satanás, nas coisas pequenas e nas grandes. Porque se você não está acostumado a ganhar, você é um perdedor o dia inteiro, você não vai ganhar lá em cima. Lá precisa de vencedores, aqueles que estão acostumados a lutar e vencer. Então quando os vencedores são arrebatados, Miguel vai dizer, oba, chegou reforço, vamos lá, vamos nessa. Vamos lutar contra Satanás, e a Bíblia diz que não se achou lugar no céu para Satanás. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, agora escutem, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quando ele foi atirado para a terra, a aparência que dá é como uma estrela que cai, porque Satanás é a estrela da manhã, é uma estrela. E Jesus também viu, veja o Satanás caindo do céu, não falou em João? No Evangelho de João? E também o apóstolo João falou no Apocalipse 9:1, que eu li há pouco, viu uma estrela caída do céu na terra. É nesse momento quando Miguel e seus anjos, os vencedores, derrotam Satanás e lançam ele por terra. Satanás, o dragão, cai na terra. E quando ele cai na terra, ele perdeu o lugar dele no céu. Daí o quartel-general dele agora é a terra. Mas quando ele desce na terra, ele traz na mão, o que ele traz na mão? A chave do poço do abismo. Isso vai ser agora já aqui no começo da 5ª trombeta. Ele vai cair aqui. Daí ele vai ficar furioso. E vai correr e perseguir os judeus. Daí primeiro o que vai fazer? Vai abrir o poço do abismo. Daí vai liberar os demônios. Vai liberar os demônios. Todos os demônios estavam presos até hoje, vão ser liberados. Alguns já estão liberados, estão andando por aí, né? Tá? Mas a maioria deles vai ser liberado naquela época. E com os demônios vai sair um chamado o anjo do abismo. O anjo do abismo, tá? E olha só, no final de Apocalipse 12, 17, versículo 17 fala assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher é os crentes que ficaram,
e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, que são judeus, e que tem um testemunho de Jesus, são os crentes. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão, nessa hora, quando foi lançado, tá? Ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Do mar, quer dizer, do mar Mediterrâneo, tá? Se pôs em pé sobre a areia do mar. E nessa hora que ele se põe em pé sobre a areia do mar, surge a besta que emerge do mar. Estão vendo a cronologia? É tudo igual. Por quê? Porque no momento em que ele se põe em pé e libera os demônios do abismo, sai o anjo do poço do abismo. Vamos ler agora o versículo B aqui, né? O anjo do abismo é o rei do exército dos gafanhotos endemoniados. O versículo diz: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon quer dizer destruição e Apolion quer dizer destruidor. Quem é esse anjo do abismo? É o imperador Nero. Vai haver aqui a primeira reencarnação deste universo. O espírito de Nero, o rei Nero, quando ele morreu, foi aprisionado no abismo e guardado para essa hora. Quando o anjo do abismo, quer dizer, quando o Satanás abrir o poço do abismo com aquela chave, todos os demônios sairão e terá sobre eles um chefe, que é o anjo do abismo. E esse chefe é Nero. Por que é Nero? Vamos ver agora. Vamos para o final do capítulo 13 de Apocalipse. Fala assim, versículo 18: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. É um homem que já existiu. É um homem. Ora, esse nome é 666. O que foi dito para João é o seguinte: você pode calcular, use a sabedoria. Fica pensando, use a imaginação. É um homem que você conhece. Quem tem sabedoria pode descobrir. O número dele é 666. Agora eu vou virar o flip chart ali. Espero que tenha fio suficiente. Tem. Agora vamos explicar o número 666. Tá? Aqui nós temos duas línguas, grego e hebraico. Grego e hebraico. Os números aqui, o alfabeto hebraico, cada letra do alfabeto hebraico tem um número que lhe corresponde. Tá? O grego não, o hebraico sim. Então vamos ver. A palavra César Nero, no grego é Neron. Aqui está, como é que chama isso aqui? Ni, epsilon, rho, ômega, ni, minúsculo. Aqui está ni maiúsculo. Tá? Neron, Caesar. Não tem a cerveja Kaiser? Kaiser quer dizer César. Tá? Caesar. Tá? Então é Nero César. Isso aqui é a representação no grego. Traduzindo para o hebraico, dá essas letras aqui que eu não conheço hebraico. Então, aqui também é Nero César. Cada letra tem um número. Então, Ne é 50. O Rho, que é o R, é o número 200. O ômega, que é o O, é o número 6. E N, Ni, é 50. Neron, Caesar. Se, aqui é 100. Sa é 60 e o R é 200. Então 50 mais 200 mais 6 mais 50, 306. 100 mais 60 mais 200, 360. 306 mais 360, 666. Esse é o único nome dos imperadores romanos que dá 666. E temos certeza, irmãos, de que o anticristo é um dos Césares, porque nós vamos ver em Apocalipse 17. Tá? É um dos Césares. Então vamos lá, vamos ler Apocalipse 17. Antes disso, vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada.
Em outras palavras, ele vai ter um atentado contra ele vai ser assassinado, mas ele vai ressuscitar. Tá? E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância de blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui vai haver outra reencarnação. Nós não vamos entrar em detalhes, só para vocês tomarem conhecimento. Esse vai ser Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, quando morreu, você sabe, para os judeus, quando morre, a Bíblia fala que quando é enterrado, ele foi ter junto com os seus. Foi para junto dos seus. Mas quando Judas Iscariotes se enforcou e se arrebentou no chão depois, a Bíblia fala que ele foi para o seu próprio lugar. Deus também guardou o Judas Iscariotes em um lugar próprio, separado. Ele vai voltar aqui. Ele vai emergir da terra, a terra santa. Vai ser um judeu, que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Cordeiro porque ele conheceu Jesus. Ele foi discípulo de Jesus. Mas vai falar como dragão, porque é o diabo. E Jesus falou para Judas Iscariotes: um de vós é o diabo. Não falou? Tá? Exerce, qual é a função de Judas Iscariotes aqui? A besta da terra, que é o falso profeta. A besta que vem da terra é o falso profeta. O que ele vai fazer? Ele vai exercer toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Olha só. Cuja ferida mortal fora curada. Repete de novo, porque é uma coisa fascinante, incrível. Foi morto, mas voltou. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. De novo, está vendo? Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Então o falso profeta vai obrigar todo mundo a usar a marca da besta, na mão ou na fronte. Alguns dizem que os homens vão ter na fronte e as mulheres na mão. Não sei como é que vai ser, mas vai ter uma marca que todo mundo vai ter, senão não vai poder comprar nem vender e assim por diante. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Veio um dos 7 anjos, capítulo 17 agora, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Tudo isso aqui fala da igreja católica. A grande Babilônia é outro estudo, tá? Nós não vamos falar hoje com detalhes, mas que fique anotado aí, é a igreja católica romana, tá? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Essa mulher que é a igreja católica e a besta vão se associar. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso é Apocalipse 17 agora, a mesma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Qual é a religião, qual é a cidade onde essa cor é predominante? Os cardeais se vestem de que cor? Escarlate, púrpura. Se você vai para o Vaticano, essa é a cor predominante lá. Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Vai para o Vaticano ver, é tudo ouro, pedras preciosas e pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro. Ouro representa a natureza de Deus. Tem coisa de Deus na igreja católica. Falam coisa de Deus. Quando o Papa fala, tem coisa de Deus lá. Mas contém o quê? Abominações.
e com as imundícias da sua prostituição. Vamos adorar a Deus, mas também vamos adorar Maria, tá? Vamos assim por diante, né? Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quando fala de Babilônia, você tem que entender, tem duas Babilônias. A Babilônia política, que é Roma, e a Babilônia espiritual, que é a Igreja Católica Romana, tá? Fica anotado também. Então vinha a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando aconteceu isso? Durante a Idade Média. A Santa Inquisição, em nome da Igreja Católica, em nome de Deus, matou tantos homens de Deus, tantos que queriam buscar a Deus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Então a besta, ela é muito inteligente. A besta no começo vai deixar a Igreja Católica montar sobre ela, porque vai usá-la, quer usá-la, para usar o domínio dela. Então tudo que a Igreja Católica falar, ele vai obedecer. Vai deixar a besta montar sobre a besta. A besta que viste era, agora sim, vamos ver. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Em outras palavras, a besta era, já existiu, essa besta já existiu. E não é, hoje não existe mais. Quer dizer, alguém que já morreu. Os irmãos entenderam? Quando alguém morre, você diz: ah, aquela pessoa já era, né? A gente dá risada, é coisa séria, mas quando morre, né? Aquela pessoa já era. Então a besta era e não é. Não é, não existe hoje. Mas, olha só, está para emergir do abismo. Existia, não existe hoje, mas vai aparecer do abismo um dia. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Hoje a maioria daqui, eu creio que já tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Mas tem vários que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Esses que não têm o seu nome escrito no livro da vida, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá, tá? Se admirarão. Com o quê? Com a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Então, o anjo estava falando para João a interpretação. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. A cidade aqui, estou falando, é Roma. Estou falando da cidade de Roma, o anjo está falando. Onde a Igreja Católica vai reinar. São também 7 reis. São 7 Césares de Roma. Então o anticristo é um dos 7 Césares. Por isso que a gente fala, tem tanta certeza de dizer que é o César Nero, tá? Dos quais 5 caíram. 5 Césares já morreram. Quais 5? Nós já vimos. Júlio César, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. O último que morreu foi Nero, tá? 5 já caíram. Um existe. É Domiciano, ele existe. E o outro ainda não chegou. Esse outro não está mais falando do César que viria depois do Domiciano, lá no Império Romano. Está falando do anticristo já. No final, naqueles 7 anos finais, nos últimos 7 anos. Isso, pode ser aqui mesmo. Aqui, nesses últimos 7 anos, aparecerá o último César. E quando chegar, tem de durar pouco. Quando ele aparecer, ele vai durar só 3 anos e meio. Vai vir o 7º César e vai durar pouco, porque vai ser morto. E a besta que era e não é também ele o 8º rei. Agora fica um pouco confuso. Ele é o 7º César, mas ele vai durar pouco. E a besta é o 8º rei. Está vendo? Antes disso não falou nada da besta. A besta começa com o 8º rei, o 8º César. Antes do 8º, quando vinha o 7º, já era o anticristo, mas ainda não era a besta, propriamente dito. A besta vai aparecer quando surgiu o 8º rei. Quem que é o 8º rei? O 8º procede do 7 e caminha para a destruição. Agora vou explicar aqui como é que vai ser isso. É o seguinte: 5 já morreram. 1 existe. O 6º existe. Tá?
Então aquele que era, é um dos 5, e nós dizemos que é Nero, tá? Porque é o único nome que bate com 666. Não é, mas vai surgir. Esse que vai surgir vai ser o 7º César. Tá? Então vamos agora para o número 9 do algarismo romano. Nós vamos pular para o 9, tá? Para poder entender melhor. Será morto e ressuscitará. Letra A. Será morto como o 7º César vindouro do Império Romano. Ressuscitará como o espírito do 5º César, Nero, e se tornará o 8º César. Deu para entender? Em outras palavras, acabou o 6º César, Domiciano, tem uma pausa muito grande, um intervalo muito grande, porque para Deus tudo acabou ali, o Império Romano acabou ali. Mas o Império Romano vai começar de novo no fim dos tempos, nos últimos 7 anos. Daí vai aparecer um homem, que vai ser o 7º César. Ele vai durar pouco tempo. Vai ser um homem cheio de carisma, atraente, todo mundo vai gostar dele, vai trazer paz para a terra. Ele é o 7º César. Vai durar pouco tempo. Quanto tempo vai durar? 3 anos e meio. Daí vai ser assassinado, vai morrer. E quando todo mundo estiver vendo o velório dele pela televisão, todo mundo chorando por ele, de repente, nessa hora, o que vai acontecer? Satanás vai ser jogado na terra. Ele vai abrir com a chave o poço do abismo. Vai surgir os gafanhotos, endemoniados, os demônios vão sair tudo. E vai surgir o anjo do abismo, o espírito do César Nero. E esse espírito vai entrar nesse corpo, naquele velório. Vocês não entenderam? Está tudo ligado, a gente está falando em horas separadas, mas tudo vai acontecer numa hora, em poucas horas. Daquele corpo vai se levantar, vai ressuscitar. Mas ele é o 7º? Não, ele tem um corpo do 7º, mas o espírito é do 8º. Não, o espírito é do 5º. Então o corpo do 7º César, mas o espírito do 5º César, igual o 8º César. E esse é o anticristo, a besta. Deu para entender? É terrível. É terrível. E esse que vai se levantar vai ser uma pessoa totalmente diferente. Ele vai ignorar o pacto que o 7º fez com Israel. E vai violar o pacto, vai entrar em Jerusalém, invadir Jerusalém, destruir o templo e vai levantar a imagem da besta. E vai perseguir os crentes. Aí vai começar o terror, a grande tribulação. Tá? Então isso aqui é um dos segredos. Tá? Eu vou continuar a leitura aqui agora, para terminar. Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. É nessa hora quando a besta ressuscita e vira o 8º César, que todos esses reis vão entregar para ele todo o poder. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A meretriz é a igreja católica, e os povos são todas as nações hoje. A igreja católica hoje é que domina em todos os povos hoje, tá certo? Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Isso é no final da grande tribulação já. Odiarão a meretriz e a farão devastada. Agora já tem poder. Já entrou o espírito do César Nero no corpo do 7º para virar o 8º. Agora não precisa mais da igreja católica. Daí vai odiá-la. O que vai acontecer? E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. É o fim da igreja católica. Fim da Babilônia espiritual. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher